Tema, né, que nós vamos falar hoje fala quando os dois se tornam um. E enquanto os irmãos estavam falando, aqui eu estava pensando nisso. Porque o mundo, ele nos ensina o quê? Que mesmo que você se case, você é para você. Não importa. Seus sentimentos, seu estilo de vida é para você. Só que a palavra de Deus, ela ensina ao contrário. É um participando do outro. Tanto fisicamente como sentimentalmente, né? E é a palavra do Senhor que nos ensina isso. Então, como ele falou assim, teve muitos momentos de noite que a gente ia orar, e o Senhor com isso nos ensinou que para nós até ficarmos até mais próximos, né? Até pelos traumas e as dificuldades que eu passei com a minha família, a intenção humana e até maligna era de quê? De se afastar. Como ele falou, a personalidade dele é uma, a minha é outra. A minha é de se calar. Hoje não cala muito não, né? Tem hora que eu já ponho para fora. Mas a dele já é de expressar. Então, assim, na minha mente estava o quê? Cada um fica para o seu lado, e o mundo também ensina isso. Mas a palavra do Senhor nos ensinou de que assim, precisávamos ter essa proximidade de oração, de intimidade com Deus, né? Tanto que a gente vê tantos resultados bons na nossa casa, né? Com os nossos filhos, né? Aqueles que estão ao nosso redor, a gente vê isso, essa proximidade, essa união, que é o que o mundo e Satanás ele quer ensinar ao contrário. Brigou, ou discutiu, ou teve algo assim que não concordou, já se afasta. Mas não, a vontade de Deus é o quê? Se os dois são uma só carne, não tem como o corpo, a cabeça para um lado, né, e o braço para o outro. Então, eles têm que estar juntos, independente se o momento é bom ou se é ruim. O versículo que o João e a Sandra citaram, enquanto eles falavam, eu estava fazendo uma rápida reflexão. E olha que interessante, diz assim: pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Aí eu fiquei pensando, Paulo, o apóstolo, aparentemente ele começa colocando o homem numa posição superior, dando a entender, sugerindo que talvez a mulher seja inferior, quando ele fala do homem ser o cabeça. Mas aí ele vai trabalhando a ideia, e ele chega nesse ponto aqui, que ele diz o seguinte: olha, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, não pense que essa posição te dá o direito de você se sentir maior ou melhor do que o outro. Porque ele diz assim: embora a mulher tenha vindo do homem, mas o homem nasce de mulher. Entendeu? Não sei se, né, como estão dizendo por aí, pegaram a visão. Está entendendo? Então, assim, é um dependendo do outro. Se eu estou aqui, é porque eu nasci da minha mãe, que é mulher. Amém? E falando de anatomia, não tem como nascer de outro homem, né? Assim, nesse sentido, né? Então, como eu posso, né, ver a minha esposa como uma pessoa inferior a mim? Só porque eu tenho força? Só porque eu me sinto, né, assim, agressivo, personalidade forte? Não. Mas eu tive que aprender isso, tá? Já quero deixar bem claro, eu tive que aprender a entender que aquela personalidade forte deveria ser canalizada para coisas boas e não ruins. Como, por exemplo, eu não deveria usar essa personalidade para gritar com os outros, para falar palavrão num momento de ira, de raiva. Essa personalidade forte deveria ser trabalhada para vencer as dificuldades. Os momentos difíceis poderia ser trabalhado, e não para prejudicar o outro ou se sobrepor sobre o outro.
Amém? E dentro dessa perspectiva, eu fui conversando com a Cíntia, ministrando, orando. E uma coisa que eu sempre falava para ela é o seguinte: olha, fala, né? O que você achar que está errado, fala. Talvez na hora, porque imagine bem, eu tinha 26 anos, né? 20 e poucos anos quando casamos, né? Imagine, jovem, né? Com aquela coisa de ser nordestino. Hã? E aí eu fui pedindo ao Senhor essa força, né? Para que eu dominasse esse tipo de personalidade. O exemplo de casa é muito bom. Meu pai, ele também tem uma personalidade muito forte. Mas eu nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Isso também conta muito. Meu pai, ele é muito rude, muito forte o jeito dele. Mas eu também nunca vi ele falar um palavrão com minha mãe. Então isso também me ajudou, me educou de certa forma. Embora ele mesmo não soube falar isso para mim. Mas esse exemplo me ajudou bastante. Nós não vamos estender muito. Tem um versículo aqui em Efésios capítulo 6 e 31 que diz assim: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Os dois se tornar uma só carne. Isso não é só no sentido sexual. Amém? Eu coloquei alguns pontos aqui. Se tornar uma só carne significa, primeiro, deixará o pai e a mãe. Você sabe que tem muitos casais que não deixaram o pai e a mãe depois de casados. São dependentes ainda dos pais. E aí eu na minha observação, coloquei aqui, significa abandonar a dependência, deixar para trás, soltar. Abandonar. Não estou falando de você não falar mais com seu pai, com sua mãe, nada disso. Eu estou me referindo àquela dependência emocional que nós passamos a vida toda. Aprendemos ali a cultura, né, a educação, tudo. E aí nos casamos. Agora, a ordem do Senhor é o quê? Deixa, porque agora você vai constituir uma nova família. Amém? É interessante que, assim, para os nossos filhos, a gente precisa ensinar isso também. Às vezes nós deixamos para ensinar, depois quando está bem grande, já começa, né, quase a ponto de se casar. E aí surge aquela dificuldade deles aprenderem o quê? Que quando começa um relacionamento, um precisa ter a vida do outro, os dois andarem juntos. E nesse de andar, e de nós passarmos isso para eles, foi o que faltou passar para mim. Foi o que faltou eu aprender. Porque eu achava assim, que quando eu casasse, eu ia viver de um jeito, meu marido ia viver do jeito dele, pronto. Só que aí, quando casou, deu choque, principalmente por causa da personalidade, que é diferente. E isso tornou o quê? Como ele falou, que ele aprendeu, né, vamos dizer assim, com o meu jeito, e eu aprendi com o jeito dele. Porque, para quem é calado e engole as coisas, vamos dizer assim, para falar mais simples, tanto fez acontecer alguma coisa. Mas para quem gosta de pôr para fora, então algo diferente acontece, você já percebe. Então, para mim, estava, casou, deixa do jeito que está, não, tá bom, não precisa mexer nisso não e tal. E o que aconteceu? Por essa falta de entendimento que os dois são um, Deus teve que tratar muito isso comigo. Porque assim, eu precisava entender o jeito dele, aprender a cuidar dele, porque eu não sabia. Né? Principalmente hoje em dia, né, a gente assim sabe que quando casa, a mentalidade é o quê? Cada um faz o seu gosto, cada um tem o seu lado, não, mas mesmo que a rotina seja diferente, os costumes hoje
né? O mundo quer levar para ser diferente, mas a Bíblia fala que são os dois uma só carne, precisam se entender. E isso faltou em mim, isso faltou eu compreender essa parte tão importante. E vem até o caso de nós passarmos para os nossos filhos isso. Quando você se casar, você vai casar não para fazer você feliz. Você vai casar para cuidar de alguém. Porque esse alguém também tem que ter esse entendimento que ele vai cuidar de você. E isso faltou para mim. E principalmente um dos choques maiores foi esse. Olha que legal. Ela falou essa frase, se eu não me engano, eu já vi o Subirá falar alguma coisa. Que você não deve casar para você ser feliz. Mas você deve casar para você fazer o outro feliz. Isso é compromisso. Isso é responsabilidade. Na verdade, nós não somos preparados para isso, tá? Nós nos casamos pensando assim, o outro vai me fazer feliz. Né? Só que fica complicado você pensar assim, porque você impõe no outro algo que deveria ser espontâneo dele. E aí eu fui procurar um versículo que realmente nos desse apoio sobre isso. Né? Sobre isso que o Luciano Subirá falou. E eu encontrei em Deuteronômio 24:5, que diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Olha, quando eu li esse versículo, né, eu fiquei maravilhado. Então, o que está acontecendo naquela época ali era que havia um mandamento, uma ordem, que se o recém-casado tivesse em período de guerra, ele não sairia e ele ficaria durante 1 ano, tá? E ele não receberia nenhuma responsabilidade nesse sentido. E qual era o propósito disso? Está ali, ó, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Amém? Então, a gente pode refletir, eu estou proporcionando alegria com quem eu me casei, ou eu estou buscando que a esta pessoa a qual eu casei me proporcione alegria? Né? Tem um outro versículo que diz assim, considerando o outro superior a si mesmo. E eu me lembro que um certo irmão, está bem velhinho hoje, que eu admiro, lá de Manaus, eu jovem ainda, ele falou o seguinte, esse versículo ele é tão poderoso, porque quando eu considero a Cíntia superior a mim, e ela me considera superior a ela, não tem briga, não é? Então veja bem, eu olho para ela e eu considero ela superior a mim. E ela por si também me considera superior. Ou seja, as brigas começam porque eu quero provar que eu sou maior ou melhor do que ela. E ela quer provar que sabe mais, que é melhor do que eu. Não é assim as guerras? Não é assim as brigas? Então, em tudo a palavra de Deus ela é perfeita. Então, se eu estou casado pensando que o outro tem que me proporcionar alegria, eu vou estar sempre brigando, buscando algo, e por mais que o outro faça, nunca vai me satisfazer. Mas se eu proporciono alegria para o outro, então isso vai ser diferente no meu caminhar conjugal. Amém? Quando Jesus ele pregava, ele chocava as pessoas, porque ele trazia novidade, ele trazia paz, ele trazia segurança. E o Evangelho, ele traz esse choque para nós. Se nós formos falar do Evangelho para uma pessoa que não conhece a Cristo, ela se choca, mas nós precisamos falar. E aqueles que já conhecem o Evangelho, eles precisam seguir o que a Bíblia ensina. Por exemplo, assim, se chega uma amiga para a gente e vem pedir um conselho, ela não vai ter aquele entendimento de que conselho é para os dois, se ela for casada. Ela vai querer um conselho para ela, que a gente apoie ela.
Só que se a Bíblia fala que os dois se tornam um, como que você vai aconselhar só um? Então, assim, precisam os dois ser aconselhados. Então, a palavra do Senhor, quando ela nos ensina, ela confronta isso. O sistema do mundo, ela confronta os ensinamentos errados que nós, como o pastor mesmo falou, nós não somos preparados para casar. Não somos preparados, não somos ensinados. É raros casos que desde pequenininho vem ensinando. E quando casa tem aquele choque. Mas graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor que nos ensina. E nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos lapidando, vai cuidando de nós, vai tratando para quê? Para que vivamos bem e vivamos em harmonia. Olha que interessante, o princípio de uma só carne. Aí eu, pesquisando, eu encontrei uma frase de um escritor chamado Thomas Adams, que diz assim: assim como pela criação Deus de um fez dois, pelo casamento de dois fez um. É interessante, né? Uma frase muito significativa e inteligente. Então, pela criação Deus fez dois, mas pelo casamento dos dois ele fez um. Ok? Então, uma só carne não tem uma ligação só no sentido sexual, mas tem em todo o propósito, seja ele espiritual, intelectual, amém? E aí eu coloquei aqui, uma só carne fala aparentemente de intimidade, amém? Unidade e intimidade. E essa intimidade, ela tem que ser intelectual, uma espécie de encontro de mentes. Por exemplo, nós vemos aqui o João e a Sandra, eles prepararam um vídeo, né? E eles se comunicaram para que pudessem expor esse vídeo de forma criativa, de forma inteligente, ok? Eu e a Cíntia preparamos algo para poder trazer para vocês. Então, o casal ele tem que ter essa intimidade intelectual, ele tem que proporcionar meios para intelectualmente interagir, se descobrindo, falando sobre a vida, propósito, sobre os filhos e etc. Intimidade experiencial, a proximidade que traz sincronia, ou seja, um deve conhecer a necessidade do outro para que proporcione experiências ali entre o casal. Amém? Mesmo que nessa comunicação, às vezes a gente quer falar do cabelo, quer falar da unha. Mas é experimental, né? A gente vai ter que experimentar o jeito do outro, né? Eu falei pro Jeto assim, agora eu entendi por que a mulher tem um monte de fio descascado, o cabelo nunca fica arrumado, que é tanto curto que dá na cabeça. Fio desencapado, né? Como disse. Bom, a sexual, né? Que é caracterizada pelo sexo, propriamente dito, e a emocional, que engloba confiança e respeito. Se não houver confiança e respeito, não há nada. Amém? Então, essas coisas você vai adquirindo aos poucos e vai amadurecendo. Não é algo que você, se casa hoje e amanhã você já tem. Eu acredito que é para a vida toda, né? Embora eu fujo da regra, viu, irmã Sandra, na parte de falar mais, eu não fujo da regra no sentido de dificuldade para ouvir a esposa. E aí eu aprendi a me condicionar, né? Às vezes ela começa a falar e minha mente tá, caramba, né? Puxa, quer abrir outra caixa. Aí eu estou assistindo um filme, eu gosto de assistir filme, né? Aí eu estou assistindo o filme, aí ela parece que nem viu que eu estou assistindo o filme. Nem tô assistindo o filme, para dizer a verdade. Cara, eu estou assistindo o filme lá, concentrado.
Eu não quero saber de mais nada na vida, até terminar o filme. Aí ela começa, Jetro, você viu não sei o quê. E ela nem pediu licença, ela já foi falando. É que está tão próximo. Você vai estar... Só que eu tinha muita dificuldade, né? E ainda tenho. Eu acho que qualquer homem que, mesmo unido, né, disser que não tem, ele está mentindo. Mas o segredo, a beleza, é você aprender a ter domínio próprio. Então, ontem, ou foi hoje, isso é um outro problema que o homem tem, é lembrar das coisas. Mas ontem, hoje, eu estava fazendo alguma coisa, eu acho que até mesmo o estudo aqui, eu estava meditando, estudando, e aí ela chegou e blá, 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 blá. Aí eu, caramba, blá, 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 blá. Eu tenho que dar o exemplo, né? Sim, Cíntia, então, pode... Eu não posso subir lá, pregar uma coisa e ser outra, né? Então é isso, a gente, né, eu entendo que isso é a beleza do relacionamento. E esse tempo aqui é um tempo que faz a gente refletir sobre isso. Talvez você chegue aqui desestimulado, passou por uma situação estressante, e não digo que está pensando em desistir, mas aqui estou passando por isso. Então esse momento é um momento que vai proporcionar qualidade para o teu casamento. É a troca de experiência, amém? É a reflexão no Senhor, porque eu entendo, por exemplo, que o nosso casamento é bem sucedido por causa da nossa vida em Cristo. Tá? O nosso temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor agora deu um chute aqui. É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de você canalizar bem o conhecimento. Amém? Imagine um rio, imagine Eu vi uma passagem na internet, legal. Não sei se chegaram a ver isso. Uma água que estava correndo e um cachorrinho começou, não sei que intuição ele teve fazendo aquilo. Ele começou com a patinha a canalizar a água e puxando para onde ele queria. Alguém chegou a ver essa cena? Não, né? Eu vi na internet. Então, eu achei engraçado, o cachorrinho saiu canalizando, puxando a água com a patinha e muito rápido, né? E a água foi descendo e ele foi puxando e levando, canalizando a água. O que é a sabedoria? Sabedoria é você pegar o conhecimento, tá? E você canalizar esse conhecimento de forma que dê resultado sadio, um bom resultado. Então é isso, e se não for isso, nós não estávamos bem hoje, compreendendo um ao outro, casados, com os nossos filhos na igreja, servindo ao Senhor. Amém? A questão de andar juntos é tão importante, tão espiritual, que é a vontade dos senhores. Por quê? Porque como eu falei antes, e eu sempre falo e sempre ressalto, o sistema do mundo e Satanás, eles trabalham para quê? Para que nós não temos esse conhecimento da verdade e não temos esse momento de conhecer aquilo que Deus tem para nós. Porque no momento que nós não buscamos ao Senhor e não buscamos as verdades da Bíblia, o mundo ganha. Satanás, ele ganha. Ele vai investindo. E o que nos, como o pastor falou, o que nos leva a nos firmarmos no Senhor, a termos uma família feliz, que é possível, uma família abençoada, perdoadora, amável, é possível sim. É com a vontade do Senhor, é com a palavra do Senhor, é com o céu descendo sobre nossa vida. Mas o mundo e Satanás, eles fazem com que? No momento de discussão, no momento de intriga, no momento de rebeldia, afasta, separa, larga, besteira, tanta coisa que a gente escuta. E o que a Bíblia fala aqui, no momento, mesmo que no momento de dificuldade, se o seu coração ele é quebrantado diante do Senhor, o Espírito Santo já começa a agir.
Ele começa a te mostrar o que você precisa mudar naquele momento. E como a Bíblia fala, não é por força nem por violência. É o Espírito Santo de Deus que vai nos levando. Interessante que assim, quando duas pessoas se separam, um casal se separa, você não tem dois inteiros se separando. Tipo assim, duas pessoas inteiras, um vai para um lado, outro vai para o outro. Você tem duas metades. Você imagina, um de vocês, imagine um membro do seu corpo sendo cortado. Né? Não é triste? Diz os neurologistas que quando uma pessoa tem algo amputado, a mente dele funciona como se ainda tivesse aquele membro, né? Assim, irmã Sandra? Que é o membro... A dor fantasma. Imagine, a pessoa sem um braço, ela, na mente dela é como se ela tivesse com o braço, ela vai se movimentar para pegar. Então, quando há um divórcio, uma separação, você não tem duas pessoas inteiras. Ah, agora eu vou viver bem a minha vida e fulano vai viver bem, vai viver sua vida bem. Não, são duas metades que se separam e vão ficar ligados para sempre um ao outro. Ou emocionalmente, lembrando sempre da situação e levando para o próximo, né, cônjuge, ou por causa dos filhos. Entenderam? Então, o que nós temos que fazer é manter o propósito do Senhor. E para concluir, eu gostaria de falar 4 situações importantes para nós, sempre que estivermos em uma situação difícil. Talvez eu adicione uma particular minha, mas sempre que estivermos em uma situação difícil, nós nos lembrarmos e praticarmos isso. A primeira é: coloque Deus em primeiro lugar. Não tome nenhuma decisão sem antes orar. Hoje está mais fácil, mas já houve um momento de crise entre eu e a Cíntia, que a primeira coisa que eu fazia é o seguinte: Senhor, eu a amo, né? Agora eu não vou abrir mão porque eu estou chateado. Isso eu pensando, né? Para ela demonstrando uma coisa, mas dentro de mim eu a amo, tá? Eu não vou agora, o orgulho, né? Aquela coisa, mas eu a amo e então eu dizia para o diabo, para ele ouvir: diabo, você não vai mexer no nosso casamento, você não vai pôr a patinha. Então sempre eu falava isso, né? Hoje a gente vai adquirindo um pouco mais de maturidade, então necessariamente, confesso que faz um tempinho que a gente, acho que está na hora de brigar um pouquinho. Porque, né, vai amadurecendo. Então a gente, assim, mas houve momentos, quando mais novos, por exemplo, principalmente, né? Então eu sempre fazia isso. Toda vez que houver um conflito, faça isso. Senhor, ela é minha esposa ou meu esposo, né? Eu o amo ou eu a amo, e foi o Senhor que me deu, e não vai ser isso que vai nos separar. Amém? Se você fizer esta oração simples, 50% do problema já vai passar. Amém? E fale para o diabo, para ele ouvir: diabo, não coloca a tua pata suja no meu casamento. Beleza? Segunda coisa, resgate o respeito mútuo. Se não houver respeito, irmãos, não tem como. Então, tire palavras que sejam palavras, a Bíblia fala torpe, palavras ruins, palavras feias. Se você, por alguma razão, tem dificuldade de argumentar, de conversar, né, comece a se disciplinar. Você não precisa falar palavras de humilhação. Quando nós nos casamos, a primeira coisa que eu combinei com ela, isso é legal, você fazer acordos. E um dos acordos foi o seguinte: nós não vamos falar nenhum para o outro, nem para os filhos, quando tivermos palavras negativas. Você não presta. Né? Isso nós fizemos lá no comecinho. Então assim, eu nunca tive
numa situação onde eu estava me desentendendo com ela, onde eu dissesse assim, burra, sei lá, eu tenho até dificuldade de lembrar porque eu nunca deixei, topeira, boba, entendeu? Então essas palavras nem com ela e nem com meus filhos. E quando meus filhos às vezes trazia de fora, coleguinha que falava alguma coisa na escola, né? Se eu visse qualquer coisa tipo, sua boba, eu digo, opa, pode parar. E eles não têm esse costume de ficar falando essas palavras nem por brincadeira. Olha, isso já resolve muita coisa. Amém? E aproveitar melhor o tempo juntos. Cada um faz do seu jeito. Eu particularmente, irmãos, eu tenho dificuldade às vezes em encontro de casais, porque às vezes a pessoa ela quer modelar os casais pela experiência dela. Isso daí eu não acho legal, né? Então, por exemplo, cada um tem o seu jeito de trabalhar o tempo juntos. Tem pessoas que têm dinheiro, vai num restaurante. Tem outros que não têm. Então, olha, esse mês você tem que juntar um dinheiro e ir lá no restaurante. Eu confesso que eu tenho dificuldade com esse tipo de proposta. Eu particularmente, né? Mas, se você tem condições, então separe esse tempinho, vai no restaurante com a tua esposa, né? Mas para outros talvez seja ir no cinema. Para outros talvez seja, sei lá, sentar ir num parque, né? Um parque, vamos lá no Ibirapuera. Então, cada um tem sua forma, né? Deve encontrar a sua forma de dialogar, de conversar, entendeu? E por fim, compartilhar memórias e experiências. Isso é legal. Não é? O que eles fizeram aqui? Eles compartilharam memórias e experiências. E eu tenho certeza, quando foi pedido para eles darem esse testemunho, eu tenho certeza que eles devem ter se divertido um pouco com isso. Não foi? Ainda mais com Davi ainda. Não é, Érica? E aí eles contam aqui, eu entendo que essa semana, para eles, é uma semana até mais gostosa. Por quê? Porque eles relembraram. Essa questão do relembrar, isso é tão importante que Jesus disse, vocês vão tomar ceia até a minha vinda. Porque nós temos um problema muito grande, nós esquecemos de tudo. E Jesus disse, vocês não vão esquecer do meu sacrifício. Vocês vão tomar ceia até a minha vinda, para vocês lembrarem o que eu fiz por vocês. Então, trocar memórias e experiências, isso é muito bom. Eu gosto, né? Eu já repeti tanto que, às vezes eu falo, Cíntia, eu falo tanto as experiências, você fala tão pouco sobre isso, será que tem significado? Ela fala, não, mas você já fala tudo, para que eu vou falar? É o contrário, né? Perceberam, né? É interessante que ele falando sobre esses passos que citou, de andar junto, de fazer algo junto, e me fez também pensar em algo assim, como que a gente vai pregar o evangelho se nós deixarmos o evangelho só para a gente? Né? O egoísmo, quando ele é lançado no ser humano, ele vem com um impacto tão forte que principalmente o evangelho ele não é pregado. Porque como você vai pregar o evangelho se você é uma pessoa egoísta? Então olha só o propósito de Deus. A essência é o amor, né? O propósito de uma só carne. Os dois se juntam e ali eles começam a ter uma vida. Assim é a igreja. Se a gente não ama, a gente não compartilha. Imagina se nós ficássemos só para nós a palavra do Senhor. Ou vocês também, se ficasse só para vocês a palavra do Senhor. Né? Se continuássemos a pensar como o mundo lança essa ideia, deixa só para você, para que compartilhar? O evangelho de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo não seria compartilhado. Por isso que nós precisamos romper. Né? Deixa o Espírito Santo agir nos corações, nos sentimentos, orientar. Para quê? Para, como Jesus falou, que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Amém.